Beleza, agora sim, boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui mais uma aula de educação física online. Nessa aula nós iremos apresentar a vocês um pouquinho a respeito das posições do basquetebol e também sobre os seus fundamentos. Então a gente vai falar um pouquinho de cada posição e um pouquinho de cada fundamento, os fundamentos mais utilizados, os fundamentos básicos do basquete, certo? No final da apresentação, eu vou disponibilizar para vocês um formulário lá no Google Sala de Aula a respeito do conteúdo trabalhado hoje. Então, vai ter lá algumas perguntas e vocês irão responder baseado na nossa aula de hoje. Correto? Vamos lá. Vou fazer aqui a apresentação. Bom, na aula anterior, a gente conversou um pouquinho a respeito do que vocês sabiam sobre o basquete. Eu contei um pouquinho da história e a gente conversou um pouquinho sobre curiosidades do jogo também. Então, na aula anterior foi abordado isso com vocês. A história do basquete, o basquete no Brasil, quando que ele veio, alguns times aí, algumas seleções brasileiras que ganharam o Mundial, né, que foram campeões mundiais, alguns nomes do basquete, brasileiros e internacionais também, e logo após a apresentação a gente fez uma atividade, né, também lá no formulário. Foi falado também que na aula de hoje nós iríamos aprender um pouco sobre posições e os fundamentos. Então, é agora que a gente vai começar a falar sobre eles. Bom, posições do basquete. O que vocês entendem de posições? Quando eu falo assim, o que são posições do basquetebol? É a função que cada atleta faz no jogo? Sim, de certa forma, Cada sim. jogador fica? Também. Então, tem um pouco a ver com a função de cada atleta, de cada jogador, e a posição que ele ocupa na quadra. Só que no basquete não tem muito esse negócio de posição, de ocupar a posição na quadra. Porque muitas das vezes o jogador que às vezes ele joga numa certa posição, ele tem que sair da sua posição para cobrir a marcação de um outro jogador. Mas a posição também tem a ver com a região que ele ocupa na quadra. Certo? Mais alguma coisa aí a acrescentar? Que vocês sabem? Professor, eu ia falar que, tipo assim, como cada jogador tem a sua respectiva característica, tipo assim, um jogador tem mais facilidade por ser baixo, por correr mais, ser mais ágil, tipo, mais rápido, ele ficaria, tipo, ali num pivô da vida, ou, tipo, num ala, talvez? Isso, então. Complementando aí o que os meninos colocaram, o que você colocou também, as posições do basquete, de todos os esportes, quando a gente fala de posições dos jogadores, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a característica do mesmo. Então, por exemplo, um jogador que ele é muito alto, mas talvez ele seja um pouco lento, ele deve ocupar a posição do pivô, né, que é a posição que joga mais próxima à cesta. Então, ele não precisa se movimentar muito durante a partida, durante as jogadas, principalmente durante o ataque. Então, a gente primeiro tem que analisar a característica do jogador, né, baseado na característica do jogador, a gente vai conseguir entender que tipo de posição fica melhor para ele. É lógico que quando a gente estiver conversando, a gente vai entender que hoje em dia não tem muito esse negócio de o jogador é baixo, ele vai jogar de ala. O jogador é alto, ele vai jogar de pivô. Hoje em dia os jogadores são muito altos, né? Então, além da altura, como eles são muito altos, muitos deles
conseguem fazer, muitas das vezes, as 5 posições, dependendo da situação do jogo. Tem jogador grandão, pivô, que é a posição de origem dele, que consegue armar uma jogada, então ele pode fazer a função do armador, né? Isso em determinadas situações e falando de alto nível. Agora, quando a gente está falando de iniciação, aí cada um tem a sua posiçãozinha lá, né? Tranquilo, cada um só faz sua função e faz o melhor aí para o time, certo? Então, as posições é definida de acordo com as características de cada jogador e isso determina a função que ele vai ter durante o jogo. Cada jogador tem a sua função aí e cada função vai contribuir para o sucesso ou não da sua equipe, né? Então, para falar sobre posições, uma definição de posições pode ser isso. Outra coisa, posição de basquete, quando a gente está falando de basquete, além do nome da posição, a gente utiliza números. Então, a posição 1 é chamada de armador. Então, o jogador, muitas das vezes na transmissão lá da televisão, você vê o narrador ou o comentarista falando assim, o jogador 5 do time tal, ele não está jogando bem hoje. Aí vocês vão ver que posição 5 é o pivô. Então, essa numeração aí, geralmente, se a gente for falar assim de iniciação, geralmente essa posição começa do mais baixo para o mais alto. Conforme vai aumentando esse número, né, de 1 a 5, o tamanho do jogador vai aumentando também, assim, para ficar fácil de vocês entenderem. Então, a posição 1 é o armador. Além de falar armador, o pessoal que acompanha muito NBA aí, o basquete tem muitos termos que são utilizados no inglês. A gente fala o termo em inglês para a posição e para algumas situações do jogo também. Tá? Então, no decorrer aí das nossas aulas, vocês vão ver que tem algumas nomenclaturas que são utilizadas em inglês. Pode utilizar só o português? Claro. Tá? Mas tem algumas nomenclaturas que a gente fala só no inglês, porque às vezes nem tem tradução. Tá? Foi um termo que foi bastante utilizado e acabou ficando. Né? Então, o armador ele é chamado de point guard, ou apenas PG, PD. Muitas das vezes nas transmissões lá da NBA vai estar só a sigla aqui, ó. Então tem a ver com a posição. Então PG é o armador, ou posição 1. O ala armador é o SG, shooting guard. O ala é small forward, ou apenas SF, ou posição 3. O ala pivô é o power forward, ou apenas PF, que no caso aqui o PF não é prato feito, viu, gente? Ou posição 4. E o pivô, o grandão, é o center, ou apenas a letra C, e também chamado de posição 5. Então, o grandão aí, o mais alto de todos, se a gente estiver falando de iniciação esportiva, iniciação do basquete, o maior da turma, geralmente é o pivô. Não necessariamente, tá, gente? Não é regra. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas posições. O que cada uma faz aí durante o jogo, na quadra lá, qual que é a função de cada um, a função básica, tá? Existem algumas outras funções aí que os atletas eles têm que desempenhar. Eu vou falar o básico aqui de cada posição. Vamos lá. O armador é aquele que organiza e planeja as jogadas. Ele tem a função de conduzir a equipe para o ataque. Ele observa como a outra equipe joga defensivamente e define cada ataque. Costuma ser o melhor driblador e o melhor passador da equipe. Então vamos pensar aqui, ó. Até um tempo atrás a gente utilizava o seguinte termo: o armador é o cérebro da equipe. Ele que pensa, ele que define que tipo de jogada que a equipe vai usar naquele ataque. Então, por exemplo, ele vai conduzir essa bola do início da quadra até lá na sua cesta,
Então, geralmente é ele que pega a bola lá e vai conduzindo ela, vai quicando ela até o ataque, né? E ele vai observar a defesa do adversário e vai identificar para o time dele, em forma de códigos, que jogada que o time dele vai fazer. Então, vocês estão vendo aí que o Stephen Curry, aí, o que está de azul, com o dedo levantado, ele está apontando uma jogada que o time dele vai fazer. Essas jogadas são treinadas antes, né, durante os treinos, para serem colocadas em prática durante o jogo. Então, às vezes, o jogador ele pode fazer esse gesto com o dedo, ele pode fazer, às vezes, um tapinha aqui na cabeça, né? Às vezes ele pode fazer simplesmente isso aqui com o punho. Então, cada gesto que ele faz enquanto ele está conduzindo essa bola para o ataque, significa uma jogada para o time dele fazer. E essa jogada depende muito do jeito que o outro time está posicionado para defender. Certo? Então, o armador é que controla aí, planeja as jogadas do time de ataque. Certo? Outra coisa, o armador, ele é um jogador que tem muita habilidade. Ele domina os fundamentos aí do drible, né? É um jogador difícil de se tomar a bola. Vocês vão observar aí que durante um jogo, se o armador, ele perder a bola por 2, 3 vezes, não passa disso. É muito difícil tomar a bola deles. Eu coloquei até 3 imagens aí de 3 excelentes armadores e que é dificílimo tomar a bola desses caras sem fazer falta. Né? Tem aí o Curry, o Kyrie Irving e o Chris Paul. São grandes jogadores que jogam na posição de armador. É os que organizam os times. Certo? Ala armador. É aquele que tem a função de ajudar o armador quando este está sendo marcado. Ah, beleza. Então o armador é aquele cara que dribla muito, aquele cara que é difícil tomar a bola dele, mas tem jogo que o cara não tá legal. Tem jogo que tem um marcador aí que não tá deixando ele jogar. Aí aí entra a ação do ala armador. Ele serve de ajudante para esse armador, para ele poder se sobressair. Se caso o armador lá não estiver conseguindo jogar, então ele tem que assumir essa função aí de protagonista aí das jogadas, né, de organizar o seu time para poder ter uma jogada boa de ataque e conquistar o ponto. Tá? Ele pode ser aquele jogador, não necessariamente o ala, viu, gente, o ala armador, que inicia o contra-ataque. Contra-ataque com um passe longo. O que é contra-ataque? Contra-ataque é quando um time está jogando, ele faz um arremesso e erra. O outro time pega esse rebote, pega essa bola, que não caiu, e lança diretamente com o jogador dele que já está lá na frente, já está próximo da cesta. Então, um contra-ataque é quando você recupera a posse da bola rápido, já passa para alguém lá do seu time que já posicionou lá na frente enquanto viu que o outro time errou, né? E ele já recebe essa bola e já faz a cesta. Então, isso é um contra-ataque. Seria um ataque rápido, um ataque muito rápido, que não dá tempo nem da equipe adversária posicionar na defesa. Certo? Então, geralmente, o ala armador é aquele jogador que pode iniciar um contra-ataque. Certo? Ala. Simplesmente ala. Aqui no ala armador, gente, tem 2 jogadores aí que eu acho que alguns de vocês vão conhecer, né? O James Harden, que é o barbudo aí. Grande jogador, né? Mas é considerado um fominha, que ele adora fazer cesta aí e não gosta muito de passar a bola para os companheiros, não. Por isso que geralmente nas médias de ponto lá, ele sempre está em primeiro, porque ele faz muito ponto durante o jogo, porque ele é considerado um fominha aí. E o Devin Booker, que é um jogador aí novo, né, jovem, que iniciou aí na NBA tem pouco tempo, e já tá com destaque aí, inclusive sendo vice-campeão no ano passado, na última temporada, né? O ala é aquele que precisa fazer uma leitura completa do jogo como um armador. O que é fazer leitura completa do jogo, gente? É você observar o seu time, observar o time adversário,
E baseado nessa observação, você vai tomar a sua decisão. Se é fazendo uma infiltração, ou seja, se você vai bater a bola com velocidade em direção à cesta, fintando e driblando os outros atletas, ou se você vai fazer um arremesso de curta, média ou longa distância. Então, o ala é aquele jogador que tem que ter uma visão de jogo muito boa. Geralmente ele joga mais nas laterais da quadra. Nas laterais eles conseguem observar como que a equipe está posicionada no ataque e como que os defensores estão posicionados também. Então, baseado nisso, ele vai tomar a decisão do que ele vai fazer, né? De posse da bola, lógico. Além disso, ele tem grande habilidade em disputar rebotes. Então, vocês vão observar aí que, hoje em dia, não é só o pivôzão lá que disputa rebote. Tá? Todos os jogadores, praticamente, da quadra disputam rebotes. Inclusive, até o jogador que faz o arremesso. Tem jogador que faz um arremesso de longe, corre na cesta lá e disputa o rebote. Então, o ala, assim como os outros jogadores, ele tem a função de disputar rebote desde que ele esteja próximo à cesta. Então, todos os jogadores devem dominar esse fundamento. Aqui nós temos o LeBron James e o Kevin Durant, grandes alas. Muita gente acha que o LeBron James é armador, né? Mas não é. Ele é ala. O ala é como se fosse um lateral, tá, gente? Se a gente for falar assim do futebol, ele é o lateral do futebol. Joga na lateral lá. Juntamente com o ala, tem um ala pivô. Eu falei na aula passada que em algumas posições os atletas eles desempenham duas funções ao mesmo tempo. Hoje em dia nem é duas funções, são várias funções ao mesmo tempo. Só que se for para falar de posição por posição, tem essa nomenclatura de ala pivô. Por quê? Esse jogador ele tem um arremesso muito bom, geralmente faz muita cesta, fazem muitos pontos, né, durante a partida. Tem muita força física, é grandão também. Então você vai ver o cara é grandão, mas o cara consegue correr muito na quadra. É o ala pivô. O cara consegue usar o físico e as outras habilidades, que é a velocidade, a agilidade, tudo isso em um jogador só. Então é um jogador completo, se a gente for pensar dessa forma. Esse jogador ele tem as características que levam a ter uma vantagem física sobre os outros, é o que eu falei, eles são fortes e grandes. Tem jogador que é forte, mas não é tão alto. Tem jogador que é alto, mas não é tão forte, aí ele vai entrar mais na parte do pivô. Né? Provavelmente ele vai ficará perto da cesta. Não vou falar perto, eu vou falar próximo. Porque o que fica perto mesmo é o pivô. O que fica mais próximo é o pivô. Tá? O ala, ele também fica próximo, mas ele sai muito da área do garrafão. Justamente por isso, porque ele desempenha também a função de ala. Beleza? No final dessa apresentação das posições, eu vou ter uma imagem com a posição dos atletas, as posições básicas, onde que eles ficam na quadra, basicamente. Apesar de existir muita troca. O pivô é aquele que joga mais próximo da cesta. É grandão? Demais. Ele joga próximo à cesta tanto no ataque como na defesa. Por que ele joga próximo à cesta tanto no ataque como na defesa? Como geralmente ele é um jogador que tem pouca mobilidade, ele é mais lento, então é mais fácil para eles jogar próximo à cesta mesmo, que aí ele vai movimentar ali, naquela região ali do garrafão, sem ter que ficar correndo atrás da bola lá, muitas das vezes, como o armador faz, o ala faz. Ele não vai ter a mobilidade própria para isso. Certo? Quando, tanto no ataque como na defesa, e também ele é especialista em rebotes. O que é rebote? Talvez vocês surja essa dúvida aí. O rebote, quando um adversário arremessa a bola e essa bola não cai, a bola volta, quem pega essa bola, essa pessoa está pegando o rebote dessa bola, tá?
O rebote ele pode acontecer tanto no aro, quando a bola bate no aro, que é aquela parte redonda, né, onde a bola entra, ou na tabela, que é a parte maior lá, onde tem um quadradinho no meio lá. Beleza? Então, quando a bola bate lá e volta, acontece o rebote. Aí quem pega a bola primeiro, essa pessoa, esse jogador está pegando o rebote. Geralmente é o jogador mais alto da equipe, o pivô. Exatamente. Geralmente o pivô é o mais alto da equipe. Então, quando vocês identificar lá o maior jogador do time, tem 90% de chance desse cara ser o pivô. Beleza? Tem dúvidas até aqui? Não, professor. Tranquilo até aqui, né? Então aí, ó, tá as posições, né, a região onde cada um desses jogadores ocupam. Então, o armador, geralmente, ele fica aqui, ó, bem centralizado, tá? É lógico que determinada jogada que ele vai fazer, ele vai trocar de posição com algum jogador, mas de início, no início do ataque, ele joga bem centralizado. Posição 1, tá? Posição 2, que é o ala armador. Beleza, aqui, ó, ele sofreu uma marcação, o da posição 1. O 2, ele tem a obrigação de ajudar ele. Né? Então, o ala armador, que é a posição 2, vai ajudar o armador a organizar as jogadas de ataque. Certo? O ala, que é a posição 3, tá vendo que ele joga mais na lateral aqui, ó? Muito semelhante ao ala armador, só que as funções dos dois tem um pouco de diferença aí. Tá? Então, o ala, apenas ala, posição 3, joga mais lateralmente para ele ter aquela visão de jogo que eu falei para vocês anteriormente. E o ala pivô, posição 4, ele joga próximo da cesta, tá? Mas não é tão próximo quanto o 5, que é o pivô, certo? Então, olhando aqui na imagem, vocês vão ver que o 5, que é o pivôzão, o pivô, ele joga bem próximo à cesta. O ala pivô também, mas em determinadas situações de jogo, ele tem que fazer a função de ala. Né? Então, ele não joga tão próximo. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Sim, professor. Tranquilo. Perguntas? Não. Estão muito caladinhos hoje, hein? Bom, sobre as posições, era isso. Tá? Então, a gente não tem muito o que falar sobre posições se a gente falar assim, basicamente. Tá? Dá para a gente aprofundar aqui, que às vezes uma posição pode fazer a função da outra. Às vezes, em certas situações de jogo, o armador está lá no lugar do pivô, tá? Isso é totalmente normal de acontecer. Tá? Mas um ataque organizado ele começa dessa forma. Mas dependendo da jogada que o time vai fazer naquele ataque, pode acontecer às vezes de todos os jogadores estar fora da linha dos 3 aqui, ó. Todos. Sabe quando que isso acontece? Quando o 5 fica posicionado aqui atrás da linha dos 3. Quando a gente tem um jogador que às vezes é muito habilidoso, o cara que está marcando ele tem certa dificuldade para marcar, então o que acontece? Todos do time abre, né, fica fora da linha dos 3, abre o garrafão. Para esse jogador número 1 aqui, ó, o armador, como ele tem muita facilidade com o drible, ele é muito habilidoso, ele vai fazer a finta aqui, ele já vai vir direto para a cesta, não vai ter ninguém marcando ele. Então é uma tática de jogo, uma tática de ataque. É um sistema de ataque. Isso acontece às vezes quando um jogo está para ser definido, né? Tá faltando poucos segundos para acabar. Ô, professor, tipo assim, já teve caso que eu vi, né? Que, tipo assim, depois que o adversário acaba de marcar o ponto,
eles já liberam, assim, né, o garrafão e já vai logo só um mesmo. Tipo, enquanto ele estava dando as costas, ele já tá lá marcando ponto. Isso, então, porque eles percebem, tudo depende da percepção que os jogadores têm da equipe que eles estão jogando contra. Geralmente, quem tem essa percepção maior, né, quem consegue observar isso bem, é o armador. Né? Então, ele consegue definir jogadas, então ele tem que ser muito bom de tomada de decisão, porque ele vai definir as jogadas que melhor se encaixam no tempo do jogo ali, na realidade do jogo, na situação que está acontecendo no jogo naquele momento. Então, ele tem que ter essa percepção. E os outros, baseado nos treinamentos que eles têm, vai fazer o que ele está pedindo. É muita responsabilidade mesmo, viu, Maria Eduarda? Geralmente o armador como, assim, se a gente for relacionar com o futebol, é o capitão do time, é o 10, é o camisa 10 ali. É o cara que organiza mesmo. Então, se ele tiver mal no jogo, pode ter certeza que o time não vai estar bem, né? Se ele não tiver bem. Também tem a situação, beleza, ele não está bem, eu posso colocar o reserva dele lá. Às vezes o reserva entra melhor do que ele consegue decidir o jogo. Basquete não tem muito isso de eu tenho os meus titulares aqui, os reservas tá lá só para descansar os meus titulares. Não. Muitas das vezes os reservas eles estão no melhor dia do que os próprios titulares. Os que estão entrando, os que vão entrar jogando, talvez não conseguem fazer um bom jogo, os reservas vão entrar para decidir. Né? Vocês vão perceber também que no basquete não tem limite de substituição, você pode entrar, sair 10 vezes no jogo, se for o caso. Se o técnico te chamar para você entrar no jogo, você vai entrar quantas vezes for necessário. Né? Então não tem essa... no futebol só pode entrar 3 jogadores, agora 5, por causa da pandemia, né? Só pode entrar 5 jogadores. Entrou 5, não entra mais ninguém, não sai mais ninguém. Se sair, só se for machucado e o time vai jogar com um a menos. No basquete, não. No basquete, você vai trocando aí conforme você achar melhor. Mas isso aí a gente vai ver em regras, tá? Sobre posições, era isso. Bora lá para os fundamentos agora. Quando a gente fala de fundamentos, o que vem à cabeça de vocês? O que são fundamentos? São as regras? Ações básicas do jogo? Regras não, viu, Marco Túlio? Marco Túlio que falou, né? Não, Keverton. Não, o que falou antes, que falou que era regras. Não são regras, tá? Tá. Ações básicas, pode ser ações básicas dos jogos, do jogo. O que mais que vocês podem acrescentar a respeito de fundamentos? Mais nada? Acho que a interpretação do jogo também não inclui nos fundamentos também, não, professor? Igual o senhor estava falando lá que, tipo assim, se eu não me engano, era o Alan, né, que tem que tem que perceber todo o jogo, enfim. Não entra, não? Sim, também. Inclui, tá incluso. Beleza. Tá? Só que é assim, o João Gabriel quase matou aí. É o que você precisa para saber jogar bem. Muito bem, é o que você precisa saber para você poder jogar. Né? Então, eu tenho desses 6 fundamentos aí, 3 são básicos. Se você não consegue dominar os 3, você vai ter muita dificuldade para jogar. Tá? Os outros, se você souber, os outros 3, vai te ajudar mais ainda. Né? Mas os 3 aqui, drible, passe e arremesso, são os fundamentos mais utilizados durante os jogos. Então, se você dominar esses 3 fundamentos, você consegue jogar uma partida de basquete tranquilamente. É lógico que os outros fundamentos, controle de corpo, manejo de bola e rebote, vai te ajudar a jogar também. E vai contribuir para o seu time ganhar aí ou não. Né? A Maria Eduarda colocou, o caminho até o ponto. Exatamente. Tá? Se você dominar todos os fundamentos, você vai conseguir achar o caminho aí com mais facilidade até a cesta, e se você conseguir converter a cesta, você vai conquistar o ponto. Certo? A Ana Luísa colocou as funções dos jogadores. Não, aí funções, Ana Luísa, entra na parte de posições mesmo. Tá?
A parte de fundamentos é o que realmente você precisa saber para poder jogar. Combinado? Vou falar aqui um pouquinho de cada uma delas. O primeiro fundamento que a gente tem é o controle de corpo ou manejo do corpo. Ele é importante para realizar os movimentos que o jogador faz durante uma partida de basquete. O controle de corpo também é importante tanto nos movimentos de defesa quanto nos movimentos de ataque. Observem essa imagem aí e respondam para mim se o atleta está fazendo um movimento de ataque ou de defesa. Defesa? O que vocês acham? Defesa. Todo mundo colocou defesa, o Salatiel colocou ataque. Eu vou dizer para vocês que aí no caso é os dois. Então, porque, tipo assim, normalmente eles puxam a bola e pula já tocando a bola, né, professor? Na verdade aí, ó, como ele está com a bola, o jogador que está com a bola, ele está no ataque. O time que está com a bola está atacando, o time que está sem a bola está defendendo. Certo? Então, como ele está com a bola, ele está na situação de jogo do ataque. Mas ele está fazendo uma ação de defesa, porque ele está defendendo a bola, para ninguém tomar dele. Ou seja, lá, está colocando a perna à frente e está colocando um braço ali na frente da bola, porque se caso alguém for tomar a bola dele, a chance dessa pessoa fazer uma falta é maior do que ela conseguir tomar a bola desse cara que está segurando a bola aí. Então ele está atacando porque ele está com a posse da bola. Mas ele está defendendo a posse da mesma. Para ninguém tomar a bola dele e às vezes fazer um contra-ataque aí e marcar a cesta. Então isso tem a ver com o manejo de corpo, o controle do seu corpo. Olha lá, ele está fazendo um movimento com o corpo de forma que dificulte para o marcador dele tentar tomar essa bola. Então, manejo de corpo, controle de corpo é a forma que você vai utilizar o seu corpo para determinadas situações. Por exemplo, no rebote. No rebote, você precisa posicionar basicamente na frente do seu adversário, né, e não deixar ele tomar a sua frente para poder pegar o rebote. Né? Então, você precisa utilizar o seu corpo para bloquear a passagem do seu adversário, do jogador que está jogando contra você. Então, o manejo de corpo é importante por causa disso. Certo? Outro fundamento importantíssimo, manejo de bola. O manejo de bola é um fundamento do basquete que tem como objetivo desenvolver a habilidade de controle de bola em diversas situações. Por exemplo, eu estou jogando aqui com vocês, a gente está fazendo uma partida, algum de vocês aí que faz parte do meu time, lança essa bola para mim, ou seja, passa essa bola para mim. Essa bola, ela veio difícil de pegar, ela veio muito alta. Então eu preciso saltar, eu preciso segurar essa bola com firmeza, para que essa bola não escape das minhas mãos e eu perca a posse dela, dando chance para o outro time marcar ponto. Então isso é manejo de bola. A forma que eu manuseio essa bola, a forma que eu toco a minha mão nessa bola, vai fazer com que eu leve vantagem ou não durante um jogo. Certo? Ela pode confundir um pouco com o drible. Vocês vão aprender o drible daqui a pouco, vocês vão ver que confunde em determinadas situações com o manejo de bola. Beleza? Drible. Olha lá, eu falei que ia confundir um pouco. Ó. Por quê? O drible é uma forma de manejo também, porque você tem que quicar essa bola no chão. Então, o drible é apenas o ato de quicar a bola no chão com apenas uma das mãos. Se você quicar a bola com as duas mãos ao mesmo tempo, você está cometendo uma infração. A bola vai para o adversário se você fizer isso. Certo? Ele é um dos fundamentos mais utilizados durante o jogo. Por quê? O jogador, para poder deslocar pela quadra com a bola, ele só pode fazer isso quicando a bola. Ele não pode, se ele segurar, ele não pode quicar. Certo? Aí vai entrar na parte de regras. Se ele segurar a bola, ele pode dar 2 passos. Mais do que 2 é considerado uma andada. Então, ele não pode fazer isso. Então, se eu posso dar só 2 passos,
é mais fácil eu movimentar pela quadra, deslocar pela quadra, quicando ela. Né? Então, o drible é o ato de você quicar a bola apenas. Deixa eu ver quem colocou aqui. O drible usa manejo corporal e da bola. Exatamente, ó. Um complementa o outro. O drible ele usa a sua forma de você conduzir o seu corpo, de você movimentar o seu corpo atacando ou defendendo, né? Defendendo a posse da bola, no caso, igual a imagem anterior lá. E também usa o manejo da bola, porque quando você está quicando a bola, você tem que ter um bom domínio, senão você não vai conseguir quicar ou vai perder o domínio dela. Então, muito bem colocado, viu, Maria Eduarda? Então, o drible utiliza o manejo de corpo e o manejo de bola ao mesmo tempo. E ele é utilizado para que o jogador se desloque pela quadra, já falei antes. Geralmente o jogador pega a bola lá no início da quadra e atravessa a quadra quicando. Quicando a bola, você pode movimentar pela quadra inteira durante o jogo todo. Tem algumas partes das regras aí que falam um pouco sobre o drible, que não vai fazer você ir e voltar quicando essa bola. Então, tem umas certas regrinhas aí que você ultrapassou a linha do meio, você não pode voltar. Né? A gente vai aprender isso em regras. Ok? Passe. O passe também é muito tranquilo. É o ato de você lançar a bola para um jogador, até um errinho aí, para uma jogador, da mesma equipe. Ou seja, o fato de você... Eu estou jogando com um de vocês aqui, eu jogo a bola para esse jogador que é do meu time, eu estou fazendo um passe para ele. E é um fundamento de ataque usado para deslocamento da equipe. Exatamente. Eu não quero fazer o deslocamento da defesa para o ataque quicando a bola. Se você não quer quicar a bola, você tem que passar. Né? Então, ou você passa, ou você quica. Certo? Então, o passe serve para isso. Tem 3 tipos de passe. Aliás, tem mais tipos de passe, mas os mais usados são passe de peito, que é essa moça que está aqui de amarelo. O passe de peito, você coloca a bola na altura do seu peito mesmo, na altura do seu peito. Repare bem na posição das mãos da atleta ali. As mãos estão voltadas, a palma da mão voltada uma para a outra, na hora que ela está segurando a bola. Quando ela faz o movimento, outra coisa, o braço ele está dobrado, ele está flexionado. Quando ela faz o movimento de passar a bola no passe de peito, a mão dela inverte de posição. Por quê? Para colocar mais força, para a bola chegar mais rápido. Se eu simplesmente fazer isso aqui, a bola vai, mas ela não vai chegar com a força que talvez é necessária. Se ela for muito lenta, alguém pode entrar na frente aí e tomar a bola. Certo? Então, por isso que é importante fazer esse movimento aqui com as mãos. Se a gente tivesse na prática, vocês iam ver direitinho como que funciona. Certo? Então, para fazer o passe de peito, essa forma é a mais correta, é a ideal. O passe picado, a ação do passe picado, que é essa imagem aqui do meio, é a mesma do passe de peito. Só que ela tem a opção de você fazer ela com uma mão só. Se você for fazer com as duas, é a mesma ação. Você vai flexionar o seu braço, né, o seu cotovelo, vai fazer esse movimento aqui com as mãos, mas ao invés de você fazer isso em direção ao peito do adversário, você vai fazer isso em direção ao chão. Então a bola vai bater no chão primeiro e depois vai lá no seu colega. Tá vendo aí que a setinha está indicando certinho. E ele é usado quando tem algum marcador na sua frente e você não consegue fazer o passe de peito. Então eu vou fazer o passe picado. Né? Vou lançar essa bola na lateral do meu jogador, do que está me marcando, para a bola chegar lá do outro lado. Professor, mas aí ele pode colocar a perna na frente. Se pegar na perna, se pegar no pé, porque como você vai lançar ele em direção ao chão, a chance de pegar no pé do adversário é muito grande. E no basquete é proibido a bola pegar no pé. Certo? Então, se você fizer esse movimento, pegou no pé do adversário, a bola vai ser sua. Ela vai ser um lateral lá para o seu time. E a outra forma mais comum de passe é o passe de ombro. Vocês vão segurar a bola aqui na região do ombro, tá? E vai lançar essa bola saindo aqui do ombro mesmo, com as duas mãos ou com uma mão só, conforme está mostrando aí na imagem.
Beleza? Dúvidas? Dúvidas, perguntas? Não? Bora seguir. Arremesso. O arremesso no basquete é uma ação de ataque que tem como objetivo realizar uma cesta. Aí não está a definição tudo não, tá? Arremesso é o ato de você lançar esta bola em direção à cesta. Ah, então quer dizer que o arremesso é quase igual ao passe? É. A definição sim, mas ao invés de você lançar essa bola em direção ao seu colega, você vai lançar essa bola em direção à cesta. Então, o arremesso é o lançamento da bola, a ação de lançar a bola em direção à cesta, certo? E acontece única e exclusivamente no ataque. Existem algumas formas de se fazer o arremesso, tá? Aí está mostrando uma delas. Você segura a bola com as duas mãos, uma das mãos é o apoio, a outra mão é o impulso, é a impulsão, é a mão que vai lançar essa bola, certo? Você vai fazer esse gesto, conforme está mostrando aí na imagem, tá? Com a mão de impulsão. Essa mão de apoio, ela vai servir como mira também, porque na hora que você está segurando aqui na altura da cabeça, tá vendo essa segunda imagem aqui do Stephen Curry? Quando ele está fazendo a segunda ação, a primeira é a empunhadura, a segunda já é a ação do arremesso, e a terceira é a finalização desse arremesso. Quando ele está na segunda, a mão que está de apoio, ela já vai ser a mão de mira, que ela vai estar na altura do seu olho aqui, ó, na altura do seu rosto. Então você vai conseguir fazer o gesto, né, fazendo principalmente o gesto aqui do punho, dessa outra imagem aqui, ó, que vai fazer a bola fazer uma parábola e cair na cesta. O que é a parábola? É ela subir, fazer um arco e descer. Se você lançar essa bola reta, ela não vai cair. Aliás, ela pode até cair, mas a chance de você errar é muito grande. Tá? Então, o arremesso basicamente se faz dessa forma. Ok? Dúvidas? Se tiver dúvida, pode perguntar aí, viu, gente? Não, professor. Tranquilo, né? Rebote. O rebote é o nosso último fundamento básico. O rebote é tranquilo também de entender, ó. O rebote é o ato de pegar a bola após um arremesso não convertido. O que é um arremesso não convertido? É quando alguém faz o arremesso e erra. Então, os jogadores que vão disputar essa bola que você errou, vai disputar o rebote. Aqui na imagem está bem claro, ó. Aconteceu um arremesso, e esse arremesso foi de um time de branco, se eu não me engano, acho que aqui é Brasil e Lituânia. O jogador do Brasil aqui de branco, aqui atrás, não sei se vocês conseguem identificar, atrás da bola, ele fez o arremesso. Não caiu. O de verde aqui da Lituânia e o brasileiro que está aqui atrás dele, está tentando disputar aqui o rebote. Tá? Então, quem consegue pegar essa bola logo depois do erro do arremesso, é considerado rebote. Mas só é rebote quando pega no aro, quando bate no aro, que é essa parte aqui laranja, redondinha, onde que a bola entra, ou quando pega na tabela. Se não pegar em lugar nenhum, se a bola subir e cair, aí não é rebote. Tá? Não é considerado rebote. Tranquilo? Bora para a atividade, né, gente? Alguém tem alguma pergunta para falar? Quer voltar em algum ponto que não entendeu? Pra mim tá de boa, professor. Tá tranquilo aí, né? Se alguém quiser que volte em algum momento aqui, pode falar agora. A hora que eu colocar a atividade, aí eu não volto não, hein? Então, o rebote acontece só se pegar na tabela ou no aro, exatamente. Existe uma situação, Ana Lúcia, que é assim, o jogador vai cobrar lance livre. Lance livre, vocês sabem que quando um jogador, no ato do arremesso, sofre uma falta, ele tem direito a cobrar, dependendo de onde ele está na quadra, 2 ou 3 lances livres.
1, 2 ou 3, dependendo da situação do jogo. Cada lance livre vale 1 ponto. O primeiro lance livre, não existe rebote. Tá? Então, ele acertando a cesta ou não existe rebote. O segundo lance livre, ou o terceiro, dependendo, se ele for ter que cobrar 3, o último lance livre tem rebote. Mas o rebote só acontece se a bola bater no aro. Isso no caso do lance livre. Durante o jogo, não. Tá? O jogo está acontecendo lá, pegou na tabela, voltou, continua. No último lance livre, se ele fizer o arremesso e a bola pegar na tabela direto e não pegar no aro, aí não tem rebote. Se pegar no aro, tem. Se pegar no aro primeiro e na tabela, também tem. Mas se pegar só na tabela e não pegar no aro, não tem rebote. Aí a bola já é do time de defesa. Certo? Isso no caso quando for no último lance livre. É bom vocês entenderem isso, porque às vezes a gente vê uma situação do jogo, a gente está assistindo alguma coisa e fala, mas o professor falou que quando pega na tabela continua, tem rebote. No caso do lance livre, não. No caso do último lance livre, não. Bom, a atividade eu vou colocar lá no Google Sala de Aula agora. Vocês vão entrar lá, vão preencher. Preencham hoje, agora, tá? Para a gente já matar esse conteúdo aí já. Não deixa para fazer depois, não, porque senão acumula trabalho, acumula atividade, aí vocês acabam se perdendo aí. Então aproveita que a gente tem um tempinho ainda. Aproveita aí que a gente tem um tempinho para fazer. Em 10 minutinhos eu acredito que vocês consigam terminar aí. Certo? Professor, Pode falar, Davi. vai ser igual a última aula do modo que o Copacabana está te falando aqui no chat? Pode ser sim. Mas não tem erro. A partir do momento que você envia, vai aparecer para mim em algum momento aqui. Tá? Vou colocar lá agora, João. 2 minutinhos eu já coloco lá. Atividades, criar. Vou colocar o título como gravação, porque eu vou colocar a gravação depois, vou editar a atividade e vou colocar a gravação da aula para quem não assistiu. Deixa eu só encerrar aqui a minha apresentação. Gravação da aula. Presença, porque quando vocês preencherem, vai estar o nome de vocês lá, já vai valer como presença. E atividade de fixação de conteúdo. Do conteúdo. Opa! As instruções eu coloco depois. O mais importante é vocês terem um formulário aqui agora. Copiando. Colando. Cadê? Link. Adicionar link. 2 pontos. Turmas A, B e C. Data de entrega. Dia 27, semana que vem. 13 horas. Beleza, turma, tá lá já. Vai fazendo e quem precisar aí de um retorno, se preencheu ou não, é só perguntar, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação, vou continuar na aula. Se caso alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar aqui, tá?